Vamos logo começar logo com os relacionados, Rafa. Né? Que tá aqui, vou ter que aumentar aqui, porque minha visão. Aí vou falar igual eu falo lá na narração da Dali, né? O Ayrton Beijinho, o zagueiro Ronaldinho, o Blade, Everton Implante Ribeiro, Fabrício Geladeira, Felipe Luiz, Léo Pereira, o melhor zagueiro do mundo nas últimas 2 semanas, Gabigol ou Lil Gabi, depende se jogar mal ou jogar bem, Gustavo Henrique, Neneco Pira, Pitbull Gomes, Lázaro, a minha vida é do mestre, Pequeno Mário, Matheus Cunha, Matheus França, Pablo, o teu amor me enganou, Pedro Queixada, Doutor Rodrigo, Rodinei, o Pelé brasileiro, Aderbar, Thiago Maia, Vitor Hugo, Martinalha e Wesley. Essa aí são os relacionados para o jogo contra o Corinthians. Lembrar que o Arão, já negociado, não está, né, entre os relacionados. O Arrascaeta foi vetado, está com dores, está sendo preparado para o jogo contra o Atlético Mineiro. E Diego Alves, né? Diego Alves também não. Diego Alves, né? Só o Diego Alves, era o Pablo no outro jogo. E só o Diego Alves aí também não tá. O Alligator não está aí. Mais alguém, Rafa, que você consegue. Além, obviamente, do Bruno Henrique, que já não é mais. Mateuzinho. Ele puxou o Wesley. Por isso o Wesley nem jogou hoje contra o Cruzeiro. Beleza. É o que eu tô vendo de diferente. Então, Mateuzinho, Diego Alves, Mateuzinho, Arão, que não faz mais parte do elenco, e Arrascaeta são jogadores que estão fora desses relacionados aí. Depois a gente vai falar sobre o time titular, Rafa, mas te causa algum estranheza em algum relacionado? Tem alguma coisa positiva, coisa negativa? Dos relacionados, Bigode, deixa eu ver aqui se tem alguma coisa. Era mais ou menos quem eu esperava mesmo. Eu tô mais curioso para ver qual será o time, né? Arão, já fora, né? Eu e o Arthur, até a gente discutiu aqui ontem. O Arthur, inclusive, foi muito firme nisso aí, dizendo que um jogador negociado como ele não deveria jogar, que não seria nem bom. Mas agora a gente nem tem mais essa opção, ele já foi embora. Arrascaeta fora, e aí, por que o Arrascaeta fora, eu acho, né? Esse jogo é um jogo de risco zero, cara. Nesse jogo a gente não pode perder ninguém. E não é só perder ninguém, por exemplo, lesionado. Esse é um jogo que a fisiologia do Flamengo tem que estar muito atenta. E, de um modo geral, o Departamento de Saúde e Alto Rendimento. Porque, lógico que perder um jogador para quarta-feira lesionado seria uma tragédia. Mas não só isso. Os jogadores têm que estar na quarta-feira com a sua melhor condição de jogo possível. Então, esse tem que ser um momento para, se tem alguém um pouco mais cansado, se tem alguém que não está tão bem, está sentindo a sequência de jogos, é a hora de segurar. Eu não tenho dúvida que o Arrascaeta jogaria se não houvesse o jogo do Atlético Mineiro na quarta, ou se esse fosse um jogo decisivo para o Flamengo, ou mesmo se o Flamengo e Atlético fosse amanhã, né, no domingo às 4 horas, como vai ser o do Corinthians. Mas não é esse jogo tão decisivo, é um jogo importante, mas não é decisivo, então vamos segurar todo mundo que der. O que eu percebi aqui, o Diego Alves, você acredita que eu não tinha nem percebido? Ele tá indo com o Neneca, o Matheus e o Santos, que vai jogar de titular. Nem sei o que o Diego Alves tem, cara, não sei se é pubalgia, sei lá o que, mas o Diego Alves, ele, imagino que agora com o Santos se firmando, ele vai ser um pouco menos frequente, ainda que, para mim, a impressão que eu tenho é que ele recuperou a posição de segundo goleiro, mas dentro dos relacionados eu não tenho nenhuma surpresa, não, mas eu quero ver o time de amanhã. Nos relacionados está tudo certo, como eu falei, saiu o Mateuzinho, subiu o Wesley, eu quero ver como o Dorival vai conseguir girar esse time, descansar esse time para o jogo do Atlético, sem perder uma identidade, conseguindo manter um certo padrão de jogo. Se ele conseguir, por exemplo, mais ou menos algo que aconteceu com essas peças, o que foi o primeiro tempo do Flamengo e Santos, que eu achei que foi um primeiro tempo muito bom, eu acho que vai ser muito interessante. Mas eu não... Você notou alguma coisa diferente? Alguma coisa que te chamou a atenção nos relacionados, Bigode? Ou era isso mesmo? Cara, tá usando os meninos, isso é bom, né? Aí a gente tem o Matheus Cunha, a gente tem o Wesley, lateral direito, Lázaro, o Vitor Hugo, Matheus França,
Isso é bom a utilização dos meninos. E eu acho que a gente só vai ter um desfalque, não é isso? O Bruno Henrique a gente não pode considerar desfalque, o Diego Alves também, cá entre nós, não é uma falta, né? Então, o Mateuzinho vai estar pronto para o jogo contra o. Vai estar presente no jogo contra o Atlético, não é isso? Então é. Cara, eu acho que o Mateuzinho é amidalite, cara. É amidalite. Pode ser. Eu acho. Não. Pode ser que não. Enfim. A gente, pela primeira vez, vamos ter todos os zagueiros. Esse jogo contra o Atlético vai ter algumas respostas, né? Quem de fato é a dupla. Quem de fato é o titular da lateral direita, caso o Mateuzinho volte. Quem de fato é o titular da lateral esquerda, tá? Vamos ter mais uma atuação aí do Ayrton Lucas, já tivemos a do Felipe Luiz, mas eu acho que a principal resposta vai ser na zaga. Hoje a gente tem os 6 zagueiros, né? Hoje a gente vai ter os 6 zagueiros. Aí tá todos, né? Tá todos os 6. E aí no jogo contra o Atlético, a gente vai ter a resposta. Porque até então a gente nunca teve todos à disposição. No último jogo a gente até não teve o Pablo, mas o Rodrigo Caio nitidamente foi poupado. Então eu acho que agora contra o Atlético a gente vai ter essa real noção. E acho que a gente já pode até se alongar um pouco mais, porque eu acho que para gerar o debate vai ser o debate realmente da escalação do Flamengo. Então já vamos pegar aqui a matéria do GE, né? Já sem Arão, o Flamengo chega a São Paulo para enfrentar o Corinthians. Parará, pão doce, parará, parará. Com o clima tranquilo, muitos jogadores pararam para atender os pedidos dos autógrafos, foda-se, com destaque para Gabriel, foda-se. De olho na partida contra o Atlético Mineiro na quarta-feira no Maracanã, pelas oitavas de final da Copa do Brasil, Dorival Júnior mandará a campo um time misto, com apenas Santos, Rodinei, Thiago Maia, João Gomes, Everton Ribeiro e Gabriel, dos que estavam no 7-1 contra o Tolima pela Libertadores. Aí vamos para a provável escalação do Flamengo. Santos, Rodinei, Rodrigo Caio, Fabrício Bruno, Ayrton Lucas, Thiago Maia, João Gomes, Vitor Hugo, Everton Ribeiro, Vitinho e Gabriel. Flamengo e Corinthians se enfrentam no domingo às 16 horas em Itaquera, no confronto que repetirá as quartas de final da Libertadores no dia 2 de agosto. O encontro será em São Paulo, com decisão no Maracanã, uma semana depois, no dia 9. Cara, a escalação é essa, né? Santos no gol, nas laterais Rodinei e Ayrton Lucas, na defesa Rodrigo Caio e Fabrício Bruno, no meio de campo com Thiago Maia, João Gomes e Vitor Hugo, isso é legal pra caramba, Vitor Hugo, e no trio ofensivo Everton Ribeiro, jogando mais avançado do que ele jogou no jogo contra o Tolima, Vitinho e Gabigol. Eu vou dar logo minha opinião aqui sobre... Eu acho que tem erros e acertos, mas não há uma verdade absoluta, né? Porque a gente não sabe o que vai acontecer. No gol, repetir o Santos é bom, até porque o Santos não foi muito utilizado no jogo contra o Tolima. O Santos vai ter que pegar essa sequência. O Santos hoje não é jogo revezar goleiro, botar o Neneco Pira ou botar o Diego Alves, se tivesse apto, né? Então, acho que hoje não é jogo, hoje é você dar uma sequência para o Santos. Eu acho, por exemplo, que a falha do Santos contra o Santos foi justamente por essa falta de ritmo, tá? Fica nítido quando ele cai um pouco atrasado e tal. Enfim. Na lateral, eu entendo também o Rodinei. Nem sabia que o Mateuzinho estava vetado, não. Mas até se tivesse, eu entendo o Rodinei. O Rodinei é um jogador que ficou muito tempo sem jogar, porque chegou em determinado momento. O Mateuzinho nunca saiu desse rank 2, né? Nunca saiu, sempre revezando ele Rodinei ou ele Isla. E lembrar que em determinado momento chegou a ser o Isla, né? O titular e o reserva imediato era o Mateuzinho. O Rodinei ficou escanteado. Então acho que é importante também dar essa sequência pro Rodinei para ele pegar esse ritmo e tal, e principalmente depois de um puta de um jogo que ele fez contra o Tolima. Na esquerda é aquela parada. Se tá colocando o Ayrton Lucas para fazer esse teste e conseguir identificar quem é o titular da lateral esquerda, show. Agora, se tá porque tá poupando o Felipe Luiz, porque o Felipe Luiz é o titular indiscutível, eu já acho que é foda, né? Eu já acho que é foda a leitura dele. Mas se ele tá pensando isso, faz um pouco de coerência. Eu tô poupando meu titular e tô botando ali. Eu discordo, para mim o titular é o Ayrton Lucas.
E aí já tá aqui ó, o Manuel Pereira dizendo, por que não Lázaro realmente não gosta dele? Eu também vou tocar nesse ponto, Manuel. E aí na zaga, ele bota o Rodrigo Caio. Ele bota o Rodrigo Caio para justamente dar esse ritmo de jogo para o Rodrigo Caio estar preparado contra o Atlético Mineiro, isso é óbvio. E aí a gente vai ter a resposta só contra o Atlético Mineiro. Quem é que vai formar a dupla com ele? É o Pablo, que está voltando agora? É o Davi Luiz? Ou é o Léo Pereira e vai aproveitar? Hoje é basicamente isso. Ele está botando o Fabrício Bruno também por eu achar que ele quer deixar todos os zagueiros com ritmo. Isso é legal. Todo mundo jogando um pouquinho, tal. Jogo contra o Cuiabá, eu até entendo. Eu teria dado uma sequência para o Léo Pereira, no mesma coerência que eu tive com o Rodinei. Eu teria dado uma sequência para o Léo Pereira. Mas é isso. No meio de campo que eu já acho que ele pode ter errado. Eu acho muito temerário Thiago Maia e João Gomes, os únicos volantes do elenco, volantes do elenco, jogarem esse jogo contra o Cuiabá, sendo que a gente tem um jogo mais importante do ano contra o Atlético Mineiro. Não tem. Arão não tá, Andrés Pereira não tá, e o Diego é a porra de um inútil, apesar de ser muito bonito. Entendeu? Eu acho, assim, para enfrentar o Cuiabá, com todo respeito, tá, o Cuiabá, eu teria apostado em alguma coisa. Ô, Bigode, desculpa, é Flamengo e Corinthians, cara. Ih, Flamengo, caralho. Ih, desculpa, viajei. Desculpa. Viajei, cara, não sei de onde eu tirei Cuiabá. Desculpa, galera, desculpa. Eu falei Cuiabá há muito tempo? Cara, você falou umas 2 vezes, mas eu falei, caralho. Será que o Bigode está falando de Cuiabá? Cuiabá na minha cabeça, não, é que desculpa. Aí eu achei que você estivesse falando hipoteticamente. Para enfrentar um Cuiabá. Aí você reforçou, eu falei, puta que pariu, ele acha que é Cuiabá. Porque eu trabalho numa parada, eu escrevi sobre o jogo do Cuiabá, eu tô com o Cuiabá na cabeça, velho. Desculpa, eu falei do jogo do Cuiabá contra o... Cuiabá contra o Botafogo, se eu não me engano. Eu fiz um texto sobre isso. Desculpa, galera. Desculpa. Então, assim, eu teria, cara, apostado, principalmente contra o Corinthians, que a gente sabe que não é o Corinthians real que a gente vai enfrentar na Libertadores. Então, assim, alguém sabe o que está acontecendo? Alguém sabe o que aconteceu com o Daniel Cabral? Você sabe, Rafa? Daniel Cabral tá machucado, que esse moleque também só Jogou hoje, velho. Jogou hoje. Daniel Cabral. Flamengo Cruzeiro Sub-20. Eu não vi o Sub-20. Era botar o Daniel Cabral, brother. Botava o Daniel Cabral ali ao lado do Diego. É porque o Diego não dá, né? Se você tira o Diego até do banco de reservas como opção, você dá uma rachada, né? Então o Diego tem que estar. Então eu botaria um volante ao lado do Diego, cara. Eu acho que é muito perigo. Olha lá, a galera tá falando que eu não vi o jogo, tá, galera? Eu não vi o jogo do Sub-20. Eu acho que é muito arriscado. É muito arriscado o Flamengo enfrentar com esses dois volantes. Agora, o Vitor Hugo eu acho sensacional. Mas eu também faria diferente. A partir do momento em que ele botou o Everton Ribeiro e ele pensa em botar o Everton Ribeiro como titular, eu não colocaria, mas ele pensa o Everton Ribeiro teve um jogo melhor jogando na linha dos 3 do meio. Tá entendendo? Dá essa sequência também pro Everton Ribeiro, nessa meiuca. Eu acho legal. A opção pelo Thiago... Pelo Thiago, não, pelo Vitor Hugo, eu acho do caralho. Agora, no ataque, que para mim vai talvez a minha maior frustração. A minha maior... Não, galera, pô, eu tô perguntando. Eu vim do trabalho, galera, vim do trabalho. Então, assim, a minha maior frustração, que eu acho que é um erro aí, é não dar sequência pro Pedro, ao lado do Gabigol. O Gabigol vai jogar de novo como referência. Vai jogar o Martinalha, o Vitinho numa ponta, o Everton Ribeiro na outra. Então, assim, eu acho que era importante você dar essa sequência do Pedro ao lado do Gabigol. O Gabigol jogando mais recuado, tentando armar o time, tentando esse entrosamento com o Pedro. Eu acho que a gente vai quebrar isso. Algo que deu tão certo contra o Tolima, vai de novo começar do zero. Eu acho que isso aí ele errou. Mas a escalação, sim, não existe uma verdade absoluta nessa escalação, tá, galera? Thiago Maia e João Gomes, podem acontecer alguma coisa com eles ficarem de fora contra o Atlético? Pode. Mas pode também eles serem muito importantes numa vitória contra o Corinthians e não acontecer nada. Tá? Agora, sobre o Pedro, realmente fiquei frustrado, porque eu acho que era a hora de ele dar uma sequência para esses dois malucos jogarem juntos, entendeu?